com o doutor Dimas para fazer a sustentação oral. Ok. Relatório no sistema, senhor presidente. Bem, ela está no sistema, então conceda ao advogado o prazo regimental de 15 minutos para se manifestar. Excelente. Para adiantar, doutor, de recurso. Tem alguém com o microfone Tem um aberto? telefone aberto, por favor, desligar, porque está tendo microfonia. Doutor Dimas, só para adiantar, nós demos o voto de recurso provido, ok? Eu ia fazer, doutora, doutor Pedro, doutora Maria de Fátima, eu ia fazer a sustentação oral, mas a senhora está dizendo que foi provido o recurso de apelação? Sim. Em pronúncia. Mas o recurso do Ministério Público. Eu quero entender que se foi improvido ou provido. Provido. Quer dizer que o Ministério Público, a senhora aceitou? Não, doutor, você pode fazer os 15 minutos. Ele foi deferido pelo desembargador Pedro. Excelentíssimo desembargador, presidente desta igreja Câmara, doutor Pedro, desembargadora relatora, doutora Maria de Fátima. Eu não estou vendo outro desembargador aqui, não sei quem está. O desembargador Sebastião, ele se encontra presente, doutor Dimas. Doutor Sebastião Martins, doutor procurador, senhora secretária, colegas aqui advogados. Este processo, eu vou falar o início, o que culminou com esse processo. Na comarca, na cidade de São Raimundo Nonato, uma pessoa foi vítima de acidente de trânsito, que o autor do acidente seria a vítima desse processo. E ela foi atingida e veio a óbito. Inconformado com a situação, segundo a denúncia, um dos filhos da vítima do acidente contratou uma pessoa e ceifou a vida dessa pessoa. O que acontece? Esse filho, chamado Paulo Pereira Ferreira, houve as investigações e depois dos desenrolar das investigações, foi indiciado 5 pessoas nesse processo. Juniel Assis Pairandi, que é o autor do disparo, Paulo Ferreira, que é o contratante, filho da vítima do acidente, irmão hoje do apelado, Julierme Braga Pairandi, Rony Clésia dos Santos Silva, Patrícia Ferreira Pereira e Mauro Viana de Almeida. E o apelado, Vossa Excelência, nem sequer foi indiciado neste caso. Passado para surpresa do apelado, ele foi denunciado, já incluindo outra irmã dele, a senhora Priscila Ferreira, irmã do apelado hoje. Foi indiciado 6 pessoas, já tem 8 denunciadas pelo Ministério Público, inclusive o apelado e essa outra irmã. Passado a fase de apresentação das respostas e tal, se marca uma audiência de instrução e julgamento, que inclusive o apelado já tinha sido preso há 18 dias e teve a audiência de instrução. O juiz manteve a prisão dos outros e concedeu justamente do apelado a liberdade. Passada a fase de alegações finais,
O juiz impronunciou aquela que não tinha sido indiciada e pronunciou todos os outros, inclusive o senhor Luiz. Acontece que, em juiz de retratação, o senhor Luiz, ele foi impronunciado. E o juiz disse o seguinte, que outra coisa que Vossa Excelência, que nessa denúncia, o acusado não é citado, ele é citado só dizendo, acusa o acusado, mas não diz a participação dele nesse homicídio. Eu entendo que a participação dele foi tão somente porque da família ele é o que tem a melhor condições financeiras. E como o crime foi de mando, poderá. Ele diz assim, depreende do caderno que Gerson Nascimento, ao ser ouvido na autoridade policial, declarou que foi procurado pelos denunciados Luiz dos Santos e Paulo dos Santos, João Limeira Braga, para ser executor do crime, João Rodrigues. Aqui é o juiz dizendo para impronunciar. Todavia, diante da recusa do Gerson em aceitar a proposta, Paulo Ferreira então contratou João Rodrigues. Aí fala que o acusado apelado hoje tem participação baseado nessa conversa desse Gerson, né? Aí o juiz diz o seguinte, revogou a prisão dele no dia da audiência, porque tinha fundamento manter a pessoa presa. Aí ele diz assim, ante o exposto, pronuncio os acusados Júnior Clécia, Paulo Ferreira, Patrícia, todos, e Luiz, o Luiz, que hoje é o apelado, e pronunciou a Patrícia, justamente a Patrícia que não tinha sido indiciada. Em juiz de retratação, o juiz diz o seguinte, no corrente caso, verifica que em relação ao réu Luiz Ferreira dos Santos Neto, a insuficiência de indício da sua participação na morte da vítima João Rodrigues Neto e, por conseguinte, a necessidade de sua impronúncia. Forçou-se reconhecer, portanto, que a pronúncia do réu, sus aludido, se fundamentou apenas, e tão somente, ele está dizendo que a própria pronúncia dele, a afirmação da testemunha Gerson Nascimento, de que dias antes da morte da vítima teria sido procurado pelo acusado Paulo, o qual teria lhe oferecido dinheiro para assassinar o João Rodrigues Neto, tendo o acusado declarado que se responsabiliza pelo pagamento. Aí o juiz disse que a pronúncia foi baseada tão somente nisso, e ele se retratou. Contudo, isto se revela insuficiente para se concluir com o mínimo de verossimilhança pela participação do réu Luiz Ferreira dos Santos Neto no fato delituoso, posto que além desse não ter sido praticado por Gerson Nascimento, não consta nos autos nenhum depoimento e outro meio de prova que vincula aquela contratação do réu Joniel Assis Parlandi, apontando como sendo o executor do fato para alguma outra forma de participação do hoje apelado. Depreende, na verdade, a própria autoridade policial que presidiu as investigações criminais não indiciou o acusado Luiz Ferreira dos Santos Neto, declarando inclusive em seu depoimento que a pessoa de Gerson não teria envolvimento com o crime em tela. Esta circunstância, a meu modo de ver, torna extremamente temerário submeter o réu a julgamento por um fato que teria sido executado por terceiro, com o qual não consta nenhuma ligação. Isso é o juiz no juiz de retratação, Vossa Excelência. Vale aqui lembrar que todos recorreram, menos o executor do crime,
da pronúncia. E essa Câmara entendeu por impronunciar um cunhado e a irmã, uma irmã do hoje apelado, por falta de prova, com parecer do próprio Ministério Público Superior. E manteve a pronúncia do irmão dele, que foi o mandante, e de outros que tinham alguma ligação, mas se pronunciou do cunhado e da irmã dele. Se eles que foram pronunciados, foi pronunciado por essa igreja Câmara, quanto mais um que foi pronunciado por falta de prova, eu entendo que a Câmara não vai dizer o contrário em relação ao caso que envolvia outros. É tanto que na decisão a relatora, doutora Fátima, diz: trata de recurso científico, consta sentença que os pronunciados, como incluso nas sanções. Eu vou ler aqui só observando o princípio da correlação, sem penetrar no exame do mérito da acusação, para fundamentar a decisão de pronúncia. Aí eu vou só falar em relação à despronúncia do senhor. Aí a relatora vai o decódigo da qualificadora em relação às outras pessoas, que seria a vingança, né? Aí mantém a pronúncia de Júlio Hermes Braga Landim e Rosicléia dos Santos e do Paulo, e despronuncia o Zé Mauro Viana, que é o cunhado deles, e a senhora Patrícia Ferreira, que é a irmã, prejudicando o recurso em relação a Luiz Ferreira, que foi pronunciado em juízo de retratação. Vossa Excelência, aqui deixa claro, levar uma pessoa a julgamento pelo tribunal do júri. Eu sou sincero para Vossa Excelência, eu sou um amante do tribunal do júri, mas é temerário levar uma pessoa sem nenhum indício de prova ao tribunal do júri, que o tribunal do júri, ninguém sabe o resultado que tem um tribunal do júri. Eu posso dizer, não, aqui eu consigo absolvição porque não tem prova, mas ninguém sabe o que é o resultado. Levar uma pessoa ao tribunal do júri por suposição de que ele que tem mais condições financeiras e o crime foi por paga e será ele que ia custear o pagamento, isso é muito temerário, levar uma pessoa ao tribunal do júri. Eu digo, Vossa Excelência, sou amante do tribunal do júri, mas levar uma pessoa sem nem um mínimo de prova ao tribunal do júri, porque quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo isso é quem investigou, o delegado que não indiciou, e o próprio juiz de retratação. Isso é só inconformismo do assistente de acusação e do Ministério Público. E chegando ao final das minhas palavras, Vossa Excelência, eu entendo que essa apelação, tanto do Ministério Público como do assistente de acusação, elas têm que ser improvidas. Não tem nenhum menor sentido essa pessoa ser levada a julgamento. Eu vejo indícios do irmão, tudo bem. É tanto que a doutora Fátima manteve a pronúncia no outro julgamento do recurso de distrito e despronunciou duas pessoas que tinham sido pronunciadas pelo juiz. A sentença de pronúncia, Vossa Excelência, ela é um juiz só de admissibilidade, mas tem que ter pelo menos um mínimo de indício, e nesse caso não tem nenhum indício. E, portanto, Vossa Excelência, eu entendo que tem que ser mantido a impronúncia do réu pelo juiz de primeiro grau que impronunciou o réu em juízo de retratação. Isso é somente inconformismo do Ministério Público e do assistente de acusação, como a defesa requer. Meu muito obrigado. Retorno a palavra à eminente relatora para proferir o voto. Ementa.